Então, pessoal, já que a gente vai trabalhar com C++, deixa eu fazer um rápido histórico, só para vocês terem uma noção como a linguagem surgiu. Então, no início dos anos 70, Dennis Ritchie, que é esse senhor aqui hoje, né? Na verdade ele já faleceu em 2011. Ele trabalhava no Bell Labs. O Bell Labs, pessoal, é um laboratório que é muito conhecido na área de computação. Ele fazia parte de uma empresa de telecomunicações norte-americana, que era a AT&T. E a AT&T construiu esse Bell Labs e ela colocou as mentes mais brilhantes lá na época e eles tinham basicamente dinheiro infinito lá para alimentar uma quantidade enorme de projetos, tá? Eles dominavam o mercado de telecomunicações na época e foi daí que nasceu muita coisa na computação, tá? Por exemplo, foi lá que nasceu o Unix, né? Ele trabalhava em um projeto para desenvolver o Unix, né? E ele precisava produzir programas compactos, rápidos e que controlasse o hardware de forma eficiente. E aí o que ele fez? Na época, para obter esses requisitos, usava-se Assembly. Mas Assembly é difícil, né? É baixo nível. Cada vez que você muda de arquitetura tem que reescrever o código. Então, o Dennis Ritchie ele decidiu construir uma linguagem de alto nível, tá? Que fosse eficiente, fosse portável, pudesse portar para várias arquiteturas e com acesso direto e eficiente ao hardware. E aí nasceu a linguagem C. Então, a linguagem C, pessoal, ela foi a linguagem dominante dos anos 80 e aí foi que entrou o C++. Por quê? Porque o C era estruturado e naquela época já começaram a aparecer noções de orientação a objeto, né? E aí foi onde entrou o Bjarne Stroustrup. O C++, pessoal, ele foi desenvolvido no início dos anos 80 por Bjarne Stroustrup, que ele também trabalhava no Bell Labs. Isso daqui é uma frase dita pelo próprio criador. Ele disse o seguinte: C++ foi desenvolvido para que meus amigos e eu não tivéssemos que programar em Assembly, C ou outra linguagem moderna. Seu propósito era escrever programas de forma mais fácil e agradável para o programador. Então vejam que ele começou sem um propósito assim muito grande, tá? Ele só queria fazer algo melhor para ele e para os colegas dele. Ele estava mais preocupado em fazer o C++ ser útil do que seguir alguma filosofia em particular. E aí, pessoal, ele decidiu criar o C++ baseado na linguagem C, porque era uma linguagem pequena na época, adequada à programação de grandes sistemas, estava sendo usado para programar grandes sistemas, tinha uma grande disponibilidade e tinha uma ligação muito forte com o sistema Unix, que estava sendo desenvolvido também no Bell Labs. Então, a linguagem, pessoal, C++, que o Bjarne começou a desenvolver, ele sofreu muita inspiração de uma outra linguagem chamada Simula 67, que continha conceito de orientação a objeto. Então, o Bjarne introduziu o conceito de orientação a objeto no C, né, transformando isso no C++, e ele acrescentou também, com o tempo, outro tipo de programação, que é a programação genérica, tá? E isso sem modificar significativamente a base da linguagem C. É por isso que hoje o C++, pessoal, ele é um super conjunto da linguagem C. Se você tiver um programa em C, qualquer programa em C válido, ele é um programa em C++ válido também, tá? Então, os programas em C++, eles podem usar as bibliotecas que foram criadas para C. Isso daí foi muito importante para o crescimento da linguagem, porque ela aproveitava tudo que já tinha sido feito anteriormente em C. E qual é a situação atual? A situação atual, pessoal, é que C++ é uma linguagem que une 3 filosofias de programação. O Bjarne não estava muito preocupado em seguir uma filosofia, ele estava preocupado em a linguagem ser útil, né? Então hoje, a linguagem C++ ela une a programação estruturada, que teve origem na linguagem C, ou seja, é basicamente a linguagem C, a programação orientada a objetos e a programação genérica, tá? E a gente vai estudar o que aqui na disciplina? Então esse é o momento que eu quero que vocês prestem atenção, porque é um momento importante. A gente aqui, pessoal, vai estudar só programação estruturada de C++. Então, cuidado quando vocês saírem por aí dizendo eu programo em C++. Por quê? Porque as pessoas vão achar que você programa orientado a objetos. Porque C++ é uma linguagem orientada a objetos. Mas muitas pessoas aprenderam C++ há 20 anos atrás e acham que C++ ainda é aquela linguagem de 20 anos atrás, tá? Muitos dos professores que vocês vão pegar aqui na graduação, eles nasceram na época do Java. Eles fizeram a graduação deles na época do Java, onde Java era a linguagem que tinha, era a melhor linguagem. Então eles não conhecem muito de C e C++. Então eles acham que C e C++ é uma linguagem antiga, uma coisa ultrapassada, assim como acredito que muitos de vocês achavam até chegar aqui, tá? Mas hoje, pessoal, a linguagem ela tem 3 paradigmas de programação
E o que é usado hoje de mais moderno? É programação orientada a objetos e programação genérica, ela tem isso. Mas a gente aqui, como a gente está aprendendo a programar, o nosso primeiro contato, a gente não vai aprender isso ainda, tá? Porque isso aqui é foco de outra disciplina. A gente vai focar na programação estruturada. Então vocês vão aprender a programar C++, só que programação C++ estruturada, certo? Que é muito parecido com a programação em linguagem C, tá? Pode ser que no futuro alguém chegue e diga: vocês não sabem programar em C++, vocês sabem programar em C. Não, vocês sabem programar em C++ sim, só que C++ é estruturado. O C++ ele é composto por 3 filosofias. Vocês aprenderam uma delas, tá? Então não deixem minimizarem o que vocês estão aprendendo aqui não, certo? Mas vamos lá. Então, a grande popularidade de C++, pessoal, levou a linguagem a várias plataformas e sistemas operacionais diferentes, e aí começou a ter problemas de portabilidade e padronização, porque cada plataforma fazia uma coisinha diferente na linguagem, e aí acabava um programa não funcionando na outra plataforma. Então, em 1990, a ANSI e a ISO criaram um comitê conjunto para padronizar a linguagem, tá? Hoje, pessoal, o padrão atual da linguagem é o C++ 20, tá? E o C++ 23 já está em desenvolvimento, para vocês terem uma ideia que a linguagem não está abandonada não, tá? Tem um comitê que está ativo e a cada 3 anos, mais ou menos, eles lançam novidades para a linguagem. Em 2020 agora eles lançaram, tá? Várias novidades para a linguagem. São coisas mais avançadas que não vai impactar no nosso curso, porque a gente está vendo o básico, né? Mas sim, a linguagem continua evoluindo. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.